E agora a gente vai para a aula de cortar os biscoitos e assar. O que é que acontece? Aqui eu vou mostrar o biscoito, como que você faz para cortar sem o cortador e como fazer o decalque do biscoito e já tirar ele do forno já com o desenho. Então você só vem com o glacê depois e corta e cobre em cima. Aqui eu tenho esse modelinho, que eu não tenho o cortador dele. Então, eu peguei a foto na internet dele e tirei o desenho. Aqui eu tirei o desenho de frente mesmo, porque na hora de desenhar, eu vou vir por trás e vou fazer. Mas esse aqui eu vou só cortar. Então, o que a gente faz? A massa está bem gelada. Como eu falei com vocês, eu já deixo ela na geladeira aberta, porque depois que ela endurece, fica difícil de cortar. Então, aqui eu vou deixar essa parte mais lisinha para não fazer o outro. Aqui eu vou só terminar de alisar ela. E vou colocar ele em cima. E vou vir com um bisturi. E vou cortar. Sempre dando batidinhas. Não arrasta o biscoito. Não arrasta o bisturi na massa, porque senão a massa rasga, a massa quebra e fica ruim para você colar. Por mais que o biscoito, quando ela tá mole assim, é fácil de colar, mas eu não recomendo porque pode ser que ela fica falhadinha ou ela fica com uma onda, alguma coisa assim. Então aqui a gente faz em todo o biscoito, em toda a parte, e ela já fica no formato como se você tivesse um cortador. Deixa eu tirar ela aqui. Você só conserta a lateral para a gente não ter que ficar lixando depois de pronta, que é ruim. Essa massa aqui é a nossa massa de ninho. Se você ainda não viu ela, tem a aula aqui. Então, você pode ir lá assistir ela e fazer essa massa maravilhosa. Olha como é que ela fica lisinha, perfeita. Aqui eu utilizei o rolo. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho. Esse é a medida certa que eu falei com vocês. Só que esse é o rolo que ele já vem com todas as medidas. E aqui eu usei é o de 2 milímetros. Tá vendo? Espessura de 2 milímetros. Foi essa que eu usei para abrir o biscoito na espessura que eu tô com ele aqui. É uma espessura boa para a pessoa comer e não enjoar. Então, acho que é bom para decorar, para a pessoa comer. Agora, vamos lá. Esse foi o biscoito que a gente cortou somente com o formatinho que a gente fez, sem o desenho. Olha para vocês verem esse Papai Noel. Tá vendo que ele já tá cortado com o decalque do desenho todo no biscoito. E ele já faz sair do forno com esse desenho. Aí o que a gente faz? Depois só vem e passa o glacê real e vai cobrindo, de acordo com a cor que você quer. E eu vou te ensinar a fazer este desenho. Aqui eu tô com essa rena, já tirei o desenho pelo computador ou pelo celular, o que você acha melhor. E ela aqui eu já peguei, passei e vim com lápis 6B ou 8B da Faber-Castell, que é um lápis atóxico. Então, a gente pode utilizar o grafite dele para passar para o alimento, apesar que é muito pouco grafite que vai. Mas é sempre bom por ele ter o grafite macio. Eu acho ele melhor, tem que até comprar outro. Eu acho ele melhor para passar. Ele fixa melhor o desenho. Então, deixando aqui para vocês, lápis 6B da Faber-Castell. Você tira o desenho, igual tá aqui, do lado certo, vira ele ao contrário e passa o lápis todo em volta dele. Ou você já pode tirar o desenho no modo espelho.
Por que a gente fala o modo espelho? Porque se você coloca, tira ele assim e passa para o seu biscoito, ele vai ficar ao contrário. Então, você já passa ele do jeito certo para o biscoito e na hora de passar o glacê ele fica melhor. Já fica do jeito certo para não correr o risco. Aqui eu estou com essa rena. A gente vai colocar ela sobre o biscoito gelado. O desenho só dá certo sobre o biscoito gelado. Não tem como você fazer o decalque do desenho direto na massa para assar sem estar gelada. Não vai funcionar. Que a gente coloca, e podem ver aqui que eu só passei o lápis 6B no olho do lado de fora, porque é onde a gente vai colocar o branco. Por que eu não passei no nariz, nem na boca, nem no olho por dentro? Porque são peças que a gente vai cobrir todo primeiro com o glacê real de uma cor, para depois vir colocando as outras cores. Então, não faz sentido você passar já com os detalhes, com todos os detalhes, se depois você vai ter que passar o glacê real por cima, né? Então, deixa esses detalhes para fazer depois que o glacê real estiver seco. Aqui eu tô com essa ferramenta da Mago, essa aqui eu acho que é da Mago. É um kit de estequinha que eu comprei. E ela vem com essa aqui, retinha, eu gostei dela para fazer isso. E você vai segurar ela assim, não é assim. Assim você rasga o biscoito. Você vai segurar ela reta e vai vir raspando em cima do biscoito com cuidado. Espalha, vai arrastando ele sem tirar o papel do lugar. Eu vou mostrar para vocês qual papel eu utilizei para fazer essa técnica e quais você pode usar. E você vai passando com cuidado. A massa, por estar gelado, o papel já gruda, então fica mais fácil. E antes de tirar, a gente segura embaixo e confere se saiu. Esse aqui não saiu, então o que a gente vai fazer? Eu só vou conferir porque eu acho que eu coloquei o lado errado. Ela é assim. Então, a gente confere antes, viu, gente? E você vai vir passando cuidadosamente de todo o biscoito. Não deixa nenhuma parte sem passar. E como eu falei, tira e confere. O meu aqui não tá saindo. Então, o que eu vou vir fazer? Vou passar novamente o nosso biscoito. E vamos colocar de novo. E vamos passar. Em todo o biscoito, não precisa fazer força. Isso aqui é mais um jeito do que força. A gente confere. Se saiu. Que não saiu, a gente reforça para ficar bem marcadinho, bem bonitinho. E olha. Então, ele já vai sair do forno com o formatinho que você quer. Então, a gente só vem depois com a esteca, novamente. E aqui eu não vou cortar rente ao biscoito. Porque como ele tem peças muito fininhas, igual o chifrinho dele, né? Essas partes das orelhinhas. Então, são partes muito pequenas que com qualquer esbarro ela quebra. Então,
Então, a gente vai dar esse espacinho entre o biscoito e o corte, para evitar que o biscoito quebre quando você for entregar para o cliente, né? A gente não quer isso. Sempre com batidinhas, para evitar que o biscoito quebre. Então, aqui está nosso biscoitinho. A gente vai consertar a lateral dele. E ele já tá com o decalque do desenho todo nele. E ele vai assar assim. Ele vai sair do forno já com o desenho, pra gente vir fazendo o glacê real por cima. Olha como é que ele fica. Olha o Papai Noel. Que coisa mais linda. E esse aqui é o nosso sem o desenho. Mas se você tem o cortador, você pode utilizar o cortador, que foram alguns dos cortadores que eu mostrei. Aqui eu vou fazer mais um de estrela. Para poder fazer este Papai Noel aqui. Então, eu vou pegar o cortador de estrela. E só coloca também gelado e aperta. Então, ele já fica no formatinho certinho do biscoito que você quer. Tem muitos outros cortadores de Natal. Então, se você tem um cortador de Natal, quiser utilizar ele, pode usar, não tem problema. Aqui eu já vou cortar as outras massas, né? Os outros biscoitinhos que eu não tenho cortador. Que vai ser os biscoitos que a gente vai utilizar na próxima aula. Aqui eu tenho esse bonequinho e eu vou mostrar para vocês. Aqui ele só tá desenhado de um lado e eu não passei o 6B. Vou passar ele agora para vocês verem como é que ele fica. Você pega ele ao contrário e vem reforçando todas as principais linhas que você vai cobrir. Assim adianta a nossa produção, gente, porque principalmente no Natal é correria. Então, depois, se você quiser, por exemplo, só vir fazer o desenho por cima, sem precisar colorir, sem nada, você pode. Fazer um desenho mais rústico. Então, você só vem com o glacê real depois fazendo as linhas dele. Aqui, como eu falei, eu não vou fazer os olhos, o nariz, quer dizer, os olhos eu vou... Não, vou deixar sem também para me mostrar para vocês como é que fica. Vou fazer por cima depois. Vou fazer só a principal agora, que é ao redor dele. Passei em todo o biscoito. Vou vir aqui e vou fazer o mesmo processo que eu mostrei para vocês. Raspem todo o biscoito. Isso adianta o biscoito para você não ter que passar aquele glacê real para depois vir cobrindo por cima. Então, é mais demorado. E aqui já está o nosso bonequinho. Esse é o nosso biscoito. E a mesma coisa, eu vou vir cortando em volta. Não vou cortar rente ao biscoito para não correr o risco dele quebrar. Então, aqui vocês podem ver que técnica simples. A gente faz um biscoito maravilhoso. Você não precisa ter um mundo de cortadores em casa.
Até o porque tem tema que a gente não acha cortador, então a gente tem que fazer isso. Conserta as laterais e coloca para assar. Aqui eu vou cortar só o biscoito, só o formatinho da casinha. Então, quando é assim, eu já corto rente ao papel. Vou falar qual papel eu estou utilizando, eu vou mostrar para vocês qual papel eu utilizo para estar fazendo esses desenhos. Deixa eu ver essa bolinha. Essa massa é muito gostosa de trabalhar, gente. Deles que eu estou usando é o papel manteiga. Esse papel manteiga que a gente compra no supermercado mesmo, que é o rolo, que a gente utiliza para colocar na massa. Eu gosto de usar ele, mas ele não tem uma certa transparência igual esse papel vegetal, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês. Esse papel vegetal, a transparência dele é bem melhor. Então, se você quer pegar um desenho, por exemplo, com mais detalhes, aí eu tô mostrando a diferença dos dois. Do papel manteiga, ele é mais escuro, então a transparência, como vocês podem ver, não dá tanta igual o papel vegetal. Mas isso vai da escolha de vocês, do desenho que vocês vão colocar. Então, os dois papéis dá para você fazer a transferência tranquilo, mas eu utilizo mais o papel vegetal por causa disso, a transparência para o desenho, a transparência que você vai passar, os detalhes é melhor, mas qualquer um dos dois dá para você fazer a transferência sem problema.